Fala, Ricardo. Grande professor, Tranquilo, meu querido? tudo na paz. Boa tarde, pessoal. E aí, manda as boas? Estamos aqui, né, nessa quarentena, tentando não engordar muito, né, professor? Que é a preocupação de todo mundo. É verdade. Então, Ricardo, a gente tá marcou para as 15 horas, mas vamos dar uns 5 minutinhos para a gente iniciar de verdade. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui bobagens até que a gente, de fato, comece o nosso bate-papo. Beleza. Beleza? Muito trabalho? Graças a Deus está retornando, né, os trabalhos, que os atendimentos online foram uma boa, porque você consegue atender pessoas de outros estados, até fora do país também. Você, Ó, graças a Deus, então, a pandemia está trazendo algo de bom, pelo menos, né? Todo esse prejuízo que está tendo, mas pelo menos isso, né? justamente porque o CRN tinha uma preocupação de não liberar os atendimentos online. Mas agora houve um novo decreto que acabou liberando. E aí a gente consegue ter contato com paciente de outros estados, até de outro país também. Recentemente atendi uma paciente da Itália. Rapaz, você tá cruzando fronteiras, né? Tá transpondo fronteiras, na verdade, né? Ó, é outro país, bacana. Graças a Deus, né? Quando o trabalho é sério, a gente busca sempre o melhor para os pacientes, sempre com um embasamento científico para poder levar o que tem de novo para os pacientes, né? Certo. Isso é bom, cara. Fico feliz. Você não imagina quanto, viu? Minha satisfação em ver um moleque da escola pública fazendo um trabalho dessa natureza. É luta, né, professor? É, cara. O interessante é que você passa a ser referência, né? E isso é importantíssimo, né? Com certeza. Eu tenho o senhor como referência, professor doutor, primeiro professor doutor do município, né? Verdade. Mas, enfim, a questão é você buscar, né, os caminhos, os mecanismos e não deixar a oportunidade passar, né? E é isso que você tem feito. Fazendo isso, camarada, fica muito mais tranquilo. Agora, precisa ter a oportunidade, né? Que muitos não têm, né? Então, É aí fica verdade. complicado. Aí fica nessa situação que nem todo mundo teve, né? Mas você teve uma chancezinha e foi lá e liguei, pá, essa não pode passar, não. Agarrei com todas as forças, falei, não posso deixar passar de jeito nenhum. Exatamente. Que bom. E agora iniciei uma pós-graduação muito interessante, que é Hum. Bioquímica e Fisiologia da Nutrição, que eu gosto dessas coisas complicadas, sabe? Mas é bom. É um desafio, né? A gente está se desafiando o tempo inteiro, é importante. E você que está começando, cara, tem que ousar mesmo, para ver se as coisas acontecem, né? Estão acontecendo, né? Isso, justamente. E o áudio tá bom aí? Tá saindo tranquilo o áudio? Aqui está tranquilíssimo. Eu espero que o pessoal que está entrando aí também esteja ouvindo bem. E pode até acenar aí. Pessoal, tá tudo tranquilo? Tá todo mundo ouvindo bem? Como é que tá? Porque assim, a gente está com a proposta de sempre aos sábados à tarde ter uma conversa com esses meninos por conta de toda uma situação, né, de aula remota que a escola não aderiu, por entender que nem todo mundo tem acesso à internet, né, e às condições para que essas aulas acontecessem. Então, os professores da escola, junto com a direção, enfim, a comunidade escolar, entendeu que não havia possibilidade da gente ter essas aulas, né, dentro dessa formatação, porque grande parte dos estudantes do comecinho do Bessa, né, assim como da escola pública, enfim, não tem acesso às condições objetivas a ter essas aulas. Então, nós definimos, né, que seria mais interessante a gente fazer um trabalho dentro dessa formatação que a gente está fazendo aqui, né, com lives, trabalhos com os meninos via WhatsApp, né, um trabalho ou outro e tal, mas a gente está, né, nessa formatação diferenciada, porque aqui o dano é menor, né, porque essa pandemia, de fato,
trouxe vários problemas, mas a gente precisava, né, tentar minimizar esses danos e eu acredito que essa formatação que a escola, que o Colégio do Mestre Noboessa está dando, né, traz menos danos, a gente não está tratando com conteúdos específicos, enfim, e aí a gente está buscando, né, trazer temas interessantes para que os estudantes e toda a comunidade perceba que nós não estamos parados, né? Os professores estão desenvolvendo trabalho de planejamento, de organização do projeto pedagógico, e essa questão de alimentação saudável, né, na pandemia, foi uma demanda que surgiu e foi, inclusive, alguns professores, alguns estudantes solicitaram que nós abordássemos essa temática. E aí a gente já está começando, né, a entrar basicamente no que a gente vai discutir, e aí nós pensamos, né, como abordar isso. Já tivemos uma discussão com a professora Fátima, com a professora Vanúzia, junto com a professora Cristiane. Os professores de educação física também já tiveram uma live discutindo sobre a importância da atividade física. A professora Cristiane e Vanúzia discutiram a questão dos festejos juninos, né, e os cuidados que a gente tinha que ter nesse período junino, falando sobre como isso é forte aqui em Estância. Tivemos uma outra com o professor Dilson, que tratou sobre a questão das cotas, junto com o advogado Hildo. Eu acho que foram essas. E teve a primeira, também teve uma com a professora Leila, discutindo sobre a questão do preconceito, enfim. Eu acredito que a gente está trazendo questões bem interessantes, e aí hoje, né, a conversa, o bate-papo vai ser em cima desse tema, né, que é a questão da alimentação saudável nesse período pandemia. Mas, antes de começar, eu acho que é importante apresentá-lo, né, eu acho que todo mundo aqui em Estância conhece o Ricardo Tadeu, mas é importante que a gente faça essa apresentação mais formalizada, porque Ricardo Tadeu, na verdade, é um parceiro do Colégio do Mestre Bessa, né? Ex-aluno, ex-estudante lá da nossa escola, se mostrou uma pessoa, vem se mostrando um profissional competentíssimo, né? Formou-se em nutrição pela Universidade Federal de Sergipe, no campus de Lagarto, um estudioso das questões da alimentação no esporte, né? Uma nutrição esportiva. Hoje também é conselheiro tutelar, né? Então tem uma demanda de atividades e uma pessoa que eu fico muito feliz em discutir por entender que o estudante da escola pública precisa assumir os espaços de comando e você, Ricardo, é um garoto que eu tenho assim, uma admiração muito grande, porque a gente percebe que você é uma pessoa que vem lutando, que vem buscando alcançar, né, os seus objetivos. Não é fácil, eu sei disso. Recentemente, né, foi para uma jornada, para uma labuta bem interessante, né, que o moleque foi lá e viu, eu quero saber como é que é a questão da alimentação com as pessoas com câncer, etc. Foi para um hospital de referência lá em Barretos, né, a gente fez o que foi preciso fazer, então, quando você foi para lá, eu acredito que foi uma experiência super interessante, mas a gente vai, Ricardo, num outro momento, a gente tem essa ideia de trazer, o galo está cantando aí, né? Aqui eu tava ouvindo, aqui há pouco eu estava ouvindo músicas de carnaval da vizinha, mas agora ela já parou e você está ouvindo o galo cantar. Mas enfim, a gente tem a ideia de num outro momento trazer esses meninos que foram estudantes, né, e que estão ocupando esses espaços. A gente tem outros exemplos além de você, né? A gente tem meninos formados em economia, que estão fazendo mestrado, tem matemáticos que estão fazendo um mestrado também, enfim, tem enfermeiros. E uma escola como o Comecinho Bessa, né, o nome já ajuda a dizer que precisa ter referência, porque o patrono da escola também é uma referência nacional, né, e essa questão também precisa ser trazida para a discussão. Mas, sem mais delongas, né, falando da minha alegria de estar aqui conversando com você, então, como foi proposto, né, a ideia é abordar a questão da alimentação saudável. Mas,
não sei se você lembra, mas eu passei para você um material que foi enquete, que quando esse tema, essa temática foi sugerida, né, o pessoal da escola colocou uma enquete querendo saber como era que estava a questão da alimentação dos estudantes, né, nesse período de pandemia, se mantiveram no mesmo padrão de massa muscular, de peso, etc., ou se houve aumento, enfim. E eu queria, você teve acesso a isso, analisou de forma mais tranquila, ou a gente pode partir por outras coisas e depois a gente trata disso. Não, eu analisei tudo que você me passou, eu também estava acompanhando no Instagram do colégio. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar compartilhando um pouco do meu conhecimento com os novos integrantes aí do colégio, as pessoas que irão fazer o processo seletivo para chegar até a universidade, que é um processo árduo, mas só depende de cada um, né, do esforço e a dedicação de cada um. E vamos lá, falar um pouquinho da alimentação saudável nessa quarentena, que está um pouco complicada, né? Que quando Sim, você pensa em alimentação saudável, você pensa na facilidade que hoje todo o processo da alimentação se encontra. Os deliveries, que você tem a facilidade de pedir pelo celular, a alimentação está em sua casa em 10 minutos. Então, se torna um pouco mais prático, mais cômodo para as pessoas e, consequentemente, elas não querem ir mais para a cozinha, tá fazendo as suas preparações. E aí, reflexo disso é o aumento de peso, né? Hoje as academias estão fechadas, mas eu vejo que vários profissionais da educação física estão inovando e colocando, fazendo atividade ao ar livre em horários específicos para não formar aglomerações. Isso é importante, porque torna a pessoa mais ativa e, consequentemente, aumenta o gasto energético dessas pessoas, que vai promover a perda de peso. Em relação aos embutidos, Damião, que eu estava olhando na enquete que foi posta aí no Instagram do colégio, os embutidos é uma realidade na vida de todo mundo, né? Hoje você vai no supermercado, você tem um peixe embutido, você tem uma carne embutida, cheia de aditivos conservantes, e quando você procura algo natural, se torna um pouco complicado. Por isso que sempre quando eu converso com meus pacientes, eu peço que eles procurem feiras livres, vá naquela feirinha da agricultura familiar, que aqui em Estância a gente tem a oportunidade, que quase todos os dias da semana a gente tem feira, de terça a sexta, em um bairro diferente. E isso é importantíssimo, que a gente consegue comprar produto do pequeno agricultor, ajuda aquela pessoa a continuar plantando e a gente está consumindo um alimento sem agrotóxico. Então, isso é fundamental para a nossa saúde, certo? perfeito. Porque isso aí passa a ser uma questão social também, né? Não só questão de saúde, mas a gente precisa pensar que, principalmente nesse momento, né, de diminuição das condições de venda e etc., é importante que o pequeno agricultor, que os pequenos donos de mercearias, enfim, sobrevivam a toda essa situação, né? E aí isso vale desde a compra de material para alimentação escolar, né, para o professor, para o estudante, enfim, para o cidadão, que precisa também ter essa consciência política e social, né? A gente precisa fazer com que a renda gire, né, que o dinheiro gire em torno do pequeno agricultor, do pequeno comerciante, porque aí a gente está fazendo com que as coisas funcionem para além da compra e venda, né, mas garantir o sustento, né, dos pequenos, porque isso é importante. Isso é consciência de classe, né? Então, é importante que a gente também tenha isso muito bem desenvolvido. Mas aí, Ricardo, a partir dessa enquete, a gente viu que o número expressivo de, pelo menos as pessoas que responderam à enquete, apontaram, né, que houve um aumento de peso, né? Que ganharam um peso e, evidentemente, que isso, algumas razões contribuem, né? É, mas a gente sempre fala, coma saudavelmente, alimentação saudável é importante, mas o que de fato é alimentação saudável, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental, porque às vezes a gente tem uma ideia meio que equivocada, né? Não sei, pelo menos de que alimentação saudável é sinônimo de coisa ruim, de comida sem sabor, enfim. Como é que você avalia isso?
Então, em 2014, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar da População Brasileira, que esse guia, toda a população tem acesso a esse guia, é só você colocar lá no Google, você consegue ter acesso. E ele fala o que é uma alimentação saudável. A alimentação saudável é aquela preparação que existe alguns processos. Tem aqueles alimentos naturais, alimentos minimamente processados, que é aqueles alimentos que você compra na feira, mas é embalado. Tem alimentos processados, que é aqueles alimentos que é uma sardinha, é um milho. E tem o ultraprocessado, que são aqueles biscoito recheado e vários outros, pipoca, que são os ultraprocessados, que contêm uma quantidade muito elevada de aditivos e conservantes. Então, os alimentos saudáveis, é importante você sempre priorizar aquela compra na feira, comprar aquelas frutas, aqueles legumes, dar preferência o básico. Eu sempre digo aos pacientes, o básico funciona. Não adianta você querer colocar aquelas coisas que você acha, aquela preparação mirabolante que acaba não se tornando um pouco calórica e, consequentemente, você não vai conseguir baixar o peso. Então, aquele arroz com feijão e com aquela salada, isso é uma alimentação saudável. Um frango feito pela mãe, até por você mesmo, sem muito óleo, sem adição de óleo, coloca só um pouquinho para dar o sabor, porque a gordura é o que dá o sabor à preparação. Por isso que tudo aquilo que é saboroso é muito calórico, porque contém muita gordura, contém muito sódio e traz aquela sensação saborosa que a pessoa quer consumir mais. Então, geralmente, as pessoas têm essa visão de que alimento saudável não é saboroso, mas depende de que forma você fez aquele alimento, certo? Se você faz uma preparação diferente, acrescentando temperos naturais, que hoje tem uma disponibilidade muito grande na feira livre, então é melhor você estar utilizando essas preparações para não colocar aquele sazon que tem uma quantidade exorbitante de sódio. Só uma plaquinha daquela de sazon, a gente tem a quantidade de sódio que é permitido você consumir durante o dia todo, para você ter uma ideia. Então usa o tempero natural, o coentro, o tomate, a cebola, o alho, que vai tornar mais saborosa a preparação e, consequentemente, menos calórica. Certo. Em relação ao aumento do peso, Damião, o que é que acontece? Existem vários processos. O primeiro, que a pessoa está consumindo, está muito em casa, não está saindo. O fator atividade diminui, porque você é sentado ou deitado, assistindo ou estudando, não está fazendo aquela atividade física revigorante, que ela com uma intensidade maior, e, consequentemente, o gasto energético vai diminuir, e você está mantendo aquela alimentação, aquela quantidade que você tinha antes. Então, na balança, o que vai pesar é a quantidade de calorias, que vai estar mais do que o gasto, e, consequentemente, você vai aumentar o peso. E se você não tem uma oferta adequada de proteína, carboidrato e lipídios, o que pode acontecer? Um aumento de gordura corporal e uma diminuição da massa muscular, que a massa muscular vai ser a fonte de energia no momento que seu corpo estiver precisando. Então é interessante você ter um acompanhamento para você começar a entender e comer a quantidade certa em determinado momento. Certo. A professora Isa está colocando aqui que a alimentação saudável para ela diz respeito a alimentos não industrializados. Essa afirmativa dá conta desse conceito. E a professora Andresa coloca aqui também que é bem interessante, que ela diz, desembalar menos e descascar mais. Com certeza. Quando você desembala menos, você percebe que você não pega aqueles produtos que têm uma quantidade de caloria muito grande. E eu costumo dizer para alguns pacientes que cada garfada que você dá, você vai determinar seu futuro. Se você come errado hoje, no seu futuro você vai ter algumas consequências que podem promover o acompanhamento médico mais prolongado ou doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia e a própria obesidade, que hoje é considerada uma doença crônica, né? Certo. Então, dizer que descascar menos ou descascar mais e desembalar menos faz sentido. Faz sentido, sim. Alimento não industrializado também faz sentido em dizer que... Faz sentido Mas todo também. alimento industrializado é inadequado? Como é que você vê essa questão?
eu não diria inadequado, Damião. Tem alguns alimentos industrializados que ele pode ser utilizado em algumas preparações. Porque se você não utilizar o alimento industrializado, vai ficar difícil você se alimentar. Pois Então, o é. industrializado hoje está em tudo. Não adianta você querer evitar 100% porque você não vai conseguir. Então, você tem que pôr na balança o que realmente você vai precisar naquele momento para não ter a base da sua alimentação com alimentos industrializados. Uhum. Ô, Ricardo, um outro ponto que a gente também discute, né, no que diz respeito à questão da alimentação saudável, é quanto a, porque também fala-se o seguinte, quanto a possibilidade de você comer saudavelmente, porque isso é muito caro. Não se faz isso porque isso é muito caro. A gente escuta muito, né, o estudante principalmente, não, professor, mas você comer integral é tudo muito caro, a gente não tem dinheiro para isso, e se você for pensar todos esses aspectos, né, do ponto de vista do custo, é maior do que o industrializado. Existem alternativas, ou o que é que você fala a respeito disso, no sentido de, ó, eu vou buscar aquilo que é mais interessante. Então, professor, o que acontece? Quando fala em saudável, a pessoa mira logo os alimentos integrais, diet, light, e esses alimentos realmente têm um custo mais alto. Mas quando Certo. você fala em saudável, pensando de outra forma, no café da manhã, vamos colocar um exemplo aqui. Café da manhã, macaxeira é caro, batata doce é caro, Também ovo é não, caro, também não. fruta é caro. O que é mais caro? Esses alimentos que eu falei, ou você comer uma coxinha, comer aquele sucrilho de manhã com leite. Então, depende muito do ponto de vista É de um cada um, mito, né? com É um certeza. mito achar que para comer saudavelmente você vai precisar gastar muito. Tem frutas da época, né? Então tem uma série de coisas que precisam ser tratadas, né? Uma outra questão também, Ricardo, que a gente vê os meninos na escola, já que a gente está direcionando a conversa aqui para os estudantes da escola, eles acham que é mais interessante, por exemplo, gastar, sei lá, 3, 5, 10 reais no lanche da moça que vende na porta da escola, do que comer a merenda, né, a alimentação que é oferecida pela própria escola, né? E aí, como é que a gente pode pensar nisso, né? Porque eu lembro que na minha época de educação fundamental, por exemplo, ensino fundamental, a gente levava muita fruta, né? Levava banana, a velha jaca, a manga. A gente fazia isso sem maiores dificuldades, sem maiores problemas, né? Hoje, pensar que um adolescente, né, vai levar um jovem, vai levar uma manga para a escola, me parece que é meio vergonhoso, né? Enfim, tem essas questões, como é que você vê isso? Eu ando sofrendo muito com alguns pacientes, principalmente adolescentes, que estão nesse período do ensino médio, ensino fundamental, e quando fala em levar uma fruta ou alguma coisa para ele lanchar na escola, ele não quer levar. Ele tem vergonha. Eu acho que é muita vaidade quando você fala, aluno de escola pública não quer lanchar o lanche da escola para comprar aquele lanche do rapaz que vende ali na frente. Eu acho muito uma Sério? vaidade, porque o lanche da escola é baseado nas necessidades individuais de cada aluno para determinado momento. O nutricionista calcula e vê a quantidade de calorias que é necessário para aquele aluno. Mas a galera realmente, Damião, não quer levar lanche, prefere estar comprando lanche na frente da escola. Até porque esses lanches são mais saborosos do que a própria merenda, né? Porque é algo mais Uhum. saudável, mais elaborado, cheio de preparações, mas não tem jeito. Eles preferem o lanche, a coxinha, o hambúrguer, a pizza. Aham. Então, para você é mais interessante, do ponto de vista nutricional, né? É bem mais bacana comer o lanche da escola, deixar essa bobagem de vergonha, levar de casa, né? Ao invés de tomar, comer o hambúrguer, a salsicha, a pizza que é vendida, aquelas pipocas horrorosas que vendem, né? Aquilo ali é quase que um problema sério que a gente tem dentro da escola por várias razões, né? Além da questão nutricional,
tem a questão de sujar a escola, né? Tem uma série de coisas que aquilo ali pode trazer para o indivíduo. Realmente, Damião, eu não recomendo a pessoa levar o lanche. Se tem lanche na escola, o lanche foi feito para o aluno, então ele tem que lanchar. Deixa essa Quando tem, né? vaidade, quando tem, na Também tem verdade. isso, né? Vamos ser, Mas quando não né? tem, a Aham. opção é levar a fruta, levar um biscoito, alguma coisa para o paciente, para o aluno estar lanchando. Certo. Teve uma Um pergunta outro. interessante deixa eu ver aqui, Emanuela, que ela fala sobre a água, o consumo de água. Ah, É era o próximo interessante, ponto, mas vamos lá. é interessante que esse consumo de água, nosso corpo é composto de 60% a 70% de água. Se você não tem um consumo de água, seu corpo exige mais, retirando água de alguns órgãos para poder suprir a necessidade de outros. Então, geralmente, quem não consome água a longo prazo, o que pode ocorrer? Pedra na vesícula, pedra nos rins, ter um xixi, um amarelo mais escuro, certo? Perdendo proteínas e alguns minerais. Por isso que é interessante ter esse consumo. Muita gente tem dificuldade em lembrar, sentir sede, porque lá no hipotálamo tem um órgão que ele consegue sinalizar a vontade de sede, mas às vezes esse órgão não consegue sinalizar. E se você esperar sinalizar, você vai beber um copo de água por dia. Por isso que é interessante, tem vários aplicativos hoje que você consegue colocar no celular e ele fica alertando cada meia hora, cada uma hora, para você poder estar consumindo a água. E eu vou dar uma dica aqui para a galera, que seu peso, você pega seu peso, digamos, 70 quilos vezes 35 ml de água. O resultado é a quantidade de água que você precisa tomar durante o dia, certo? Seu Como é peso que é? Repita corporal, aí para que a gente pegue isso bem direitinho. seu peso corporal, Certo? digamos, tô com 70 quilos vezes É. Uhum. 35 ml. Que é O a metade resultado, do peso. O não, 35 é fixo ou... 35 é fixo. Certo, certo. 35 você vai calcular e o resultado vai ser a quantidade de água que você precisa por dia. Beleza. Isso é bom. Agora, porque a gente, principalmente nesse período, né, de inverno, beber água a gente quase que nem lembra, né? E isso pode trazer danos, né? Com certeza. Que bacana, cara. Um outro aspecto que vem colocando aqui, o pessoal vem perguntando, por que a gente come tanto? Está comendo mais agora nesse período de pandemia? Da minha ansiedade por toda esse transtorno que estamos vivendo, pelo Covid, por não poder sair, por não estar com os amigos, por não estar com as pessoas que você gosta, principalmente aquelas pessoas que têm contato, que você precisa ir trabalhar e não pode ter contato com os seus entes queridos, sua mãe, seu pai, seu avô. Então, você se torna uma pessoa mais ansiosa, e você tenta compensar isso de alguma forma. Algumas pessoas têm um feedback negativo em não ingerir e acaba perdendo peso. Já outras pessoas, elas querem ingerir bastante. E quanto mais tempo você está em casa, eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Você percebe que você quer consumir mais. Porque toda hora você está passando pelo alimento, você vê e quer comer. Passou pelo biscoito, viu o biscoito no armário, vai lá e come. Chocolate no armário, vai e come. Porque você não está fazendo nada em casa. E essa ansiedade provoca alguns gatilhos que acaba fazendo com que essa pessoa necessite de uma alimentação mais densa, mais fracionada durante o dia para poder suprir e tentar aliviar essa ansiedade. A professora Edil está colocando aqui que o filho pagou um mico no ensino fundamental porque levava garrafinha de suco para a escola, né? É mais interessante levar, né? Mesmo levando, prefere levar o refrigerante ao suco, né? E também tem a questão do suco industrializado, né? Que às vezes a gente pensa, vou tomar o suco da caixinha, não sei se faz muita diferença em tomar o refrigerante. Como é que é isso? Para você ver a distorção de valores, voltando um pouquinho em relação ao suco, é que se você chegar com uma coxinha na sala de aula, ninguém vai falar nada. Agora, se você chegar lá com um sanduíche natural, todo mundo já vai olhar diferente para você.
Mais Uhum. ainda se você chegar com batata doce e um frango, ou uma fruta, todo mundo vai achar estranho. Porque o natural é você chegar lá com um biscoito recheado, chegar com a coxinha, chegar com um pedaço de pizza. Isso é o normal, certo? Uhum. E agora É, sobre o suco, né? certo. O suco natural e o suco industrializado. Sem dúvida que o suco natural, né? Que o suco industrializado, infelizmente, tem uma adição muito grande de açúcar e alguns conservantes para poder manter aquele suco por muito tempo. Não sei se você consegue ver que o suco ele acaba tendo uma validade muito longa, Sim. mas o ideal mesmo é você consumir a fruta. Porque quando você bate no liquidificador a fruta, você acaba perdendo algumas fibras alimentares que vai ajudar na saciedade daquele paciente. Então é interessante que você coma fruta e você não vai precisar colocar açúcar na preparação do suco, porque você não consegue fazer o suco com uma laranja só. Você precisa de outras laranjas. E uma laranja, você comendo o bagaço daquela a laranja, você consegue ficar mais saciado do que o suco de 5, 6 laranjas. Ô, Ricardo, mas e aí? O que é que a gente faz nesse momento de ansiedade em querer comer? Qual que mecanismo a gente pode utilizar para tentar diminuir essa ansiedade ou comer outra coisa? Porque por mais que você, né, tenha o controle, por mais que você queira, mas é extremamente complicado, né? Então, como é que a gente faz para diminuir essa ansiedade, ou o que comer, o que é que a gente pode fazer para saciar mais essa vontade de querer comer a todo instante? Primeiro, é não ter aqueles produtos industrializados, aquela. Não tem em casa de jeito nenhum, porque quanto Mas tem o mais você tem em delivery, casa, cara. e agora tá o delivery, complicou tudo. Mas o que, em relação à alimentação, é você buscar uma alimentação rica em fibra, que sacia mais, que consequentemente você não vai procurar Certo. de imediato outra coisa para tentar saciar sua fome. Eu digo uma macaxeira, uma batata doce, uma salada, Uhum. banana, que banana consegue estabilizar o açúcar do sangue e, consequentemente, você não tem aquela vontade de consumir o chocolate após o almoço. É interessante você sempre estar consumindo uma banana para estabilizar o açúcar no sangue e não precisar daquele chocolate ou aquela goiabada, né? Verdade. Eu sei que com essa história de delivery a gente fica meio que viciado, né? Aí tem um amigo, eu tô vendendo coxinha, eu tô vendendo não sei o quê, e aí a gente acaba fazendo essa compra. Mas, de fato, essa ideia de não ter em casa, eu mesmo, se não tiver refrigerante, eu passo sem problema nenhum. Mas se eu comprar, eu quero tomar os 2 litros, né, dentro do lanche somente. Então, acho que essa dica de não ter em casa pode ajudar bastante, mas para isso é preciso que também, já que a gente está tratando aqui com adolescentes e com jovens, né, ou crianças, é que os pais não compram, né? Porque É, querer que a criança não faça uso e fazer, tem que ter o exemplo, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Damião, para mim, a maior dificuldade que eu tenho a atender criança é tentar conscientizar essa criança, porque quem é que faz a feira? Os pais, né? Então, quando eu vou atender a criança, eu direciono todo o atendimento para os pais. Por quê? Porque se não tiver em casa, a criança não vai querer. Mas ele não gosta de fruta. Não, só tem fruta. Uma hora ele vai ter que comer. Sim, Aí faz os gostos da criança, compra aquele Danone, vários itens industrializados e deixa lá. biscoito Não, mas se eu não, recheado, né? e se eu não comprar, ele não vai comer. Mas deixe lá que uma hora ele vai comer. Eu tenho muita aversão em atender criança por conta disso. É tentar conscientizar os pais, dizer, o senhor ou a senhora é responsável por tudo que está acontecendo. Uhum. Então, tente evitar. Ainda voltando à questão da alimentação saudável, Ricardo, algumas pessoas aqui estão perguntando. É, é composta de quê? É constituída basicamente de quê? Uma alimentação saudável, uma refeição saudável? Carboidrato, carboidrato tem dois tipos de carboidrato, carboidrato simples e complexo. Os Certo, simples, pães, farinha, tapioca, é, arroz, o não integral, né? Aí vamos certo. para carboidratos complexos. Aí temos batata doce, inhame, a macaxeira, a banana da terra.
que a gente pode estar introduzindo. Aí a outra fonte, a proteína. Proteína de alto valor biológico, é aquela que a gente consegue absorver pelo menos 70% dela. Quais são as proteínas de alto valor biológico? A carne, o frango, o peixe, o ovo. Proteína que tem um valor biológico mais baixo, as proteínas vegetais, que tem o brócolis, tem a lentilha, o grão de bico. A soja entra como proteína de alto valor biológico. E temos também os lipídios, que são as gorduras. Temos as fontes de gordura boas, que é o azeite de oliva, temos o amendoins, a castanha do Pará, castanha de caju, a amêndoa, que a gente pode estar utilizando. Então, a alimentação saudável precisa ser constituída por esses alimentos que você coloca. Esse tripé, proteína, carboidrato e lipídio, e tem os minerais que você encontra nas frutas e nos legumes. Então, alguém colocou aqui, Edson, a formulazinha para saber a quantidade de água, 0,035 vezes 70, né, no caso dele, que são 70 quilos, 2,45 litros por dia, é isso? Isso mesmo. Bacana. Então, todo mundo aqui já sabe, né, como calcular o quantitativo de água nesse sentido. E para comer? Como é que eu vou saber a quantidade adequada, né, o quantitativo adequado para a minha alimentação? Professor, sem uma avaliação é difícil dizer que você deve comer isso, porque eu preciso lhe avaliar, preciso fazer seu gasto energético diário para eu poder calcular. Digamos que você precisa de 2.500 calorias por dia. Essas 2.500 calorias por dia, eu vou distribuir ela durante o dia todo. Certo. Aí, essas 2.500 calorias está para 100, né? Para 100%. Aí, esses 100 eu vou dividir 30% de proteína, 40% de carboidrato e 30% de lipídios. E aí eu vou pegar as fontes de cada proteína, carboidrato e lipídio e vou distribuir. Certo. E, consequentemente, em cada horário eu vou botar uma quantidade para poder chegar, no final do dia, você está consumindo 2.500 calorias. Esse é o ideal. Agora, sem atender o paciente e sem saber o histórico desse paciente, peso, altura, avaliação física, anamnese para saber o que o paciente come, recordatório 24 horas, porque sempre eu faço o plano alimentar de acordo com o hábito alimentar do paciente. Isso é importante porque eu não coloco nada que o paciente não gosta ou não tem o hábito de comer. Perfeito. Então, nesse sentido, Ricardo, é importante que já estão querendo saber se você atende pelo IPES, estão querendo saber quanto é a consulta. Eu sei que o negócio aqui já tá dando bom para você, viu, Ricardo? Então, mas depois a gente conversa a respeito dessas questões. Tá? Você lembra aí você passa e-mail, telefone, enfim. Beleza. Forma da pessoa entrar em contato. Uma outra situação, Ricardo, que a gente tem, que é comum, é o mito de que nutricionista é muito caro comer, né? E como é que é possível fazer essa aproximação? Porque você diz bem, né? Uma coisa sou eu ter o acompanhamento de um profissional que vai dizer o que eu posso, o que eu não posso, sem negar, né? E sem fazer com que eu deixe de comer o que eu goste. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Então, como é que é essa situação, essa ideia de que o nutricionista é inacessível para grande parte da população? Professor, eu acho que é muito acessível porque hoje temos uma gama de profissionais aqui na nossa cidade, profissionais muito competentes, tenho muitos amigos aqui que têm um trabalho diferenciado, alguns em áreas diferentes, eu gosto muito da esportiva e da clínica, tem outros da comportamental, tem outros da unidade de alimentação e nutrição, são várias áreas que o profissional pode seguir. Mas veja só, o paciente diz que é caro, mas direto chega alguns pacientes para mim que o objetivo dele é ter um suplemento, professor. Ele quer comprar o suplemento, eu começo a atender ele, não, eu só vim aqui para você prescrever um suplemento. Disse, eu nem sei se realmente você precisa, como é que eu vou prescrever? Então, essas pessoas gastam mais comprando produto milagroso, que diz pílula que vai emagrecer 10 quilos em um mês,
chá que não sei o que faz você perder 5 quilos em uma semana, que esses produtos acabam sendo mais caros do que a consulta com o nutricionista. Mas algumas pessoas acabam se frustrando porque eles querem ouvir o que quer, ou quer ouvir o profissional dizer, você vai perder 30 quilos em um mês, e isso não é verdade. Eu estou sendo hipócrita e vou estar mentindo para o paciente dizendo que ele vai perder. Pode ser, teve alguns casos sim, que eu precisei fazer uma dieta muito restritiva, porque o paciente ia fazer uma cirurgia, mas se não tem uma patologia associada, eu vou fazer um plano alimentar para ele ir perdendo gradativamente esse peso. Porque quando você perde esse peso muito acelerado, a consequência disso, quando você volta para a sua rotina normal, você vai receber aquele peso de volta. Então é interessante você ir perdendo gradativo, perde 1 quilo, 2 quilos, 4 quilos em um mês, mas as pessoas hoje querem perder 4 quilos em uma semana. Sabe por quê? Porque passaram 10 anos ganhando 30 quilos e em um mês quer perder esses 30 quilos. Aí vai ficar difícil. Né? Fica muito difícil. Então, a questão das dietas milagrosas, dieta da lua, dieta da sopa, dieta disso, dieta daquilo, como é que você avalia essas coisas que a gente às vezes encontra na internet, né? Vou lá que fulano de tal, o artista Beltrano, o cantor, a cantora, né? A atriz, o ator fez isso, e agora tem os blogueirinhos, né, que assumem o papel de nutricionista, de personal trainer, enfim. Todo mundo quer ser nutricionista e personal, mas ninguém quer fazer uma faculdade, né? Isso que é o mais complicado. O que acontece, professor? Tem várias dietas da moda, né? Quando é um famoso que posta, aí todo mundo quer aderir, mas não sabe o que está por trás daquilo. Geralmente, para você obter um corpo, aquele profissional, daquela referência que as pessoas consideram um ator famoso, um blogueiro, não sabe o que está por trás. Às vezes ele está sendo patrocinado por determinada marca para estar dizendo que aquele produto X, aquele cápsula fez aquele milagre em um mês. Mas não é verdade. E o que acontece? O ideal... Rapidinho aqui, Ricardo. Gente, eu perdi o tempo. Quando tiver faltando pelo menos uns 15 minutos, alguém me acene aí no chat, por favor. Vamos lá. O que acontece? A internet tem todas as dietas, só não tem a de vocês. Porque não tem a individual. A individual, o profissional que vai passar essa internet, ele vai passar essa dieta. O que realmente você precisa, ele vai lhe avaliar como um todo, depois da anamnese, depois de um estudo detalhado, ele vai ver o que é melhor realmente para você. Sem você estar sofrendo queda de cabelo, quebrando as unhas, fazendo um déficit calórico muito grande, porque as maiorias... Perda de peso, professor, é muito fácil, é só você reduzir o que você está comendo, mas consequência disso vai ser uma queda de cabelo, fraqueza, as unhas ficam quebradiças, saem algumas manchas no corpo, anemia. Então não adianta você querer fazer de qualquer forma que vai gerar uma consequência. E hoje, a moda hoje é coach, né? Eu até discuti com uma pessoa que ela disse... Na verdade, foi uma estudante de nutrição que ela disse que era acompanhada pela minha coach. Eu disse, não, onde foi a faculdade dela? Como é que faz faculdade de coach? Você, como estudante de nutricionista, você tem que ser referência, porque daqui uns dias as pessoas vão querer se consultar com você. E se você diz que é acompanhada pela coach, realmente ela não vai procurar você, vai procurar uma coach. Então, exatamente. Eu vi uma coisa muito contraditória. Sim. Agora o carinha da vez é o Fábio Assunção. Alguém está dizendo aqui, Fábio Assunção perdeu não sei quantos quilos, vou procurar saber qual é a dieta que ele fez, que eu vou querer fazer também. E aí é um problema sério, né, que pode trazer essa. A dieta dele foi muita dedicação, disciplina, profissional, de educação física, o personal e o nutricionista. Não queira pegar o caminho mais prático, que no futuro vocês vão ter consequências muito sérias de tomar produtos que se diz natural, que na verdade não é, que tem alguns produtos aí, que eu não vou falar para não dar ibope para esse produto, que realmente vende muito aqui na cidade, professor. E as consequências dele... né? Mas as consequências podem ser grandes, né? Com certeza. É verdade. Ô, Ricardo, tem um monte de gente perguntando isto ou aquilo, substitui, funciona ou não funciona. Vamos dar agora aqui de Bela Gil, né? Substitui o macarrão
por isopor. Aí a pessoa vai lá e diz, eu vou fazer isso. Mas, enfim, eu estou brincando, evidentemente, mas banha vegetal ou óleo de coco? Para fritura, né? Hum, Veja só, professor, e a galera que tem interesse de saber sobre esse tema. Existe um ponto de fumaça que é o ponto de saturação desses óleos. Quando você começa a aquecer o óleo, seja ele qual for, eu acho que algumas pessoas já perceberam, se você esquecer ele no fogo, o que acontece? Começa a fumaçar. E ali já chegou o certo. ponto de fumaça daquele óleo. O ideal hoje, nas preparações fritas, maior ponto de fumaça dos óleos é o óleo de soja. Por incrível que pareça. É mais interessante o óleo de soja O que óleo os de outros? soja do que o azeite na fritura, porque o ponto de fumaça dele é maior do que os outros. É. Nem o óleo de girassol, nem o óleo de canola, nem óleo de coco. Ele é um óleo saturado, um óleo que pode ter um ponto de fumaça bem parecido com o óleo de soja, mas consequência disso é o preço dele, ele é muito caro. Mas então não vale a pena comprar o óleo de coco Eu indico você alta, fazer os grelhados, né? É melhor você não utilizar óleo nenhum. Mas se certo? realmente você precisar, tem o óleo de soja em casa, porque, um exemplo, aqui em casa, a gente passa quase 6 a 1 ano com um óleo só. Que usa pouco, né? Usa o que Usa der, pouco muito não, usa pouco. o necessário, né? O uso necessário. Então, não tem a necessidade de você estar utilizando esse óleo. Então, o ideal é você estar utilizando ou grelhado, ou assado nas suas preparações, ou cozido com um pouquinho de óleo. Mas se realmente você tem uma condição financeira que queira comprar um óleo de coco, eu recomendo, que é um óleo muito bom no momento das frituras. Mas respeitando, como você diz, o tempo de fumaça, né? Fusão, Isso, o como é? ponto de fumaça de cada óleo. Fumaça, E certo. se você esquecer lá no fogo, o ideal é quando você for fazer preparação com óleo, é você colocar o fogo muito baixinho, fazer a preparação com fogo baixo, que ele demora a chegar ao ponto de fumaça do óleo. Ok. Então, outra questão importante, ó. Tem uma menina aqui, uma amiga minha, neta, de Petrolina, está querendo saber se é possível se alimentar saudavelmente com tudo que a gente gosta, uma alimentação perfeita só com aquilo que a gente gosta. Sem dúvida, o nutricionista ele pode adequar tudo que você come no dia, tudo que você tem disponível ou o hábito de comer, de acordo com sua necessidade individual. Certo. Sobre a banha Então, de porco, a sim, banha de porco, que eu já vi que algumas pessoas estão perguntando bastante, é interessante você usar em algumas preparações. Eu não recomendo muito, eu não gosto de trabalhar com a banha de porco, mas se a pessoa gosta, acha interessante, pode introduzir no seu hábito diário, né? Que uhum, é tão saudável quanto o óleo de coco, certo? Mas o ideal é mesmo você fazer preparações grelhadas, assadas. certo. Light diet, como é que você Light trata essa diet. questão? Sim, o que Light é é, alimentos diet, o que é mais recomendado, quais as diferenças, enfim. então, light é aquele produto, digamos, que tem um leite ou iogurte light. Ele não tem determinado ingrediente. Diet, ele reduz quase por 30% a caloria daquele produto. Então, light é livre de determinado ingrediente e diet tem uma quantidade reduzida de calorias. Mas aí, para quem está fazendo a dieta, por exemplo, o que é mais recomendado? É o light ou o diet? Ó, já estou De- lembrando aqui do tempo. Vamos lá. depende muito, professor. Vai ser Uhum, de acordo com a individualidade e com os gostos do paciente. Se ele não tem o hábito de certo. estar tomando isso ou comprando essas coisas, a gente coloca o básico, que o básico vai funcionar. Beleza. Alimento integral, o que é que caracteriza um alimento integral? Porque a gente compra lá, no mercadinho, tá lá um nome bem grande, né? Biscoito integral, macarrão integral, arroz integral, enfim, esse alimento é integral, quando na verdade não necessariamente ele
tem aquilo que a gente gostaria que tivesse, ou tem o teor de integralidade, não sei se usa esse termo, dentro desse alimento. Como é que você discute isso? Toda vez que você for comprar um produto que ele se auto-intitulou, colocam lá como alimento integral, ou pão integral, alguma coisa integral, você tem que olhar os ingredientes. Primeiro ingrediente que deve vir na lista é farinha de trigo integral. Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico não é integral. Vai estar lá bem Mesmo que grande tenha lá posto o nome que... integral. Não vai ser integral. Beleza, então, ó, gente, não necessariamente o produto que põe lá, né, que põe lá como integral, tem E por que é permitido isso? A Já que não é integral. legislação dá várias brechas, né, professor? E a indústria alimentícia, ela procura essas brechas para poder introduzir, infelizmente. E acaba Questões distorcendo as informações, econômicas. né? Exato. Nadiselma está dizendo aqui, a professora Nadiselma, que se adaptou a uma manteiga Gri, muito ghee. boa. A, e a alimentação de quem está fazendo atividade física? O que é que ela deve ser diferenciada? Diferenciada dependendo da intensidade. Por isso que eu gosto de trabalhar muito alinhado com o personal. E antes Certo. de prescrever o plano alimentar daquele atleta ou daquela praticante de atividade física, eu peço o treino dela para eu poder adaptar a minha alimentação de acordo com o treino, para ver a intensidade, o volume do treino. Esses são aspectos importantes que o profissional da nutrição, principalmente quem trabalha com nutrição esportiva, deve estar observando. Alguém aqui, Ricardo, Thalita, está falando que o bom do ácido fólico contido na farinha já é bom para quem está pensando em engravidar, não é isso? Isso mesmo, bem lembrado. Hum. Em relação Outra, ao azeite, né? isso. O azeite mais indicado é azeite de oliva extra virgem, para preparações cruas. Aquele azeite normal, ele pode ser usado em preparações quentes, para refogar alguma coisa, refogar um couve, você pode estar usando esse azeite. Mas se for uma preparação crua, salada, alguma coisa, até na própria comida, você pode estar utilizando o azeite de oliva extra virgem, com acidez menor do que 0,5. De forma assim, mais resumida, por conta do tempo, Ricardo, alguém está pedindo para falar sobre o jejum intermitente. Jejum intermitente é uma estratégia nutricional que a gente pode estar utilizando com William Fonseca. algumas pessoas, todas as pessoas não. Por quê? Eu primeiro vou avaliar o paciente como um todo, ver se ele tem um hábito de fazer o café da manhã, porque existem vários jejuns. Tem o jejum 5x2, que é 5 dias você comendo normal e 2 dias você fazendo jejum. De quantas horas? 16 horas. Sua última refeição seria 9 horas da noite e você só ia ingerir outro alimento 1 hora da tarde. 2 dias na semana. E tem outros tipos de jejum que o profissional deve estar adequando de acordo com o paciente. Mas já apliquei em alguns pacientes, mas não em todos, porque às vezes não é tão eficaz como uma alimentação normal, balanceada. Ok. Um outro aspecto também, Ricardo, com relação a essas questões de quem está fazendo atividade física, né? Usa suplemento, não usa suplemento, creatina, whey, proteína, enfim. Até que ponto isso é necessário? Enfim, como é que a gente pode... Professor, hoje eu estou com uma gama muito grande de atletas e quando se fala em atletas, ele tem um gasto energético muito alto, chega a ser quase 2.000 calorias por dia e é necessário introduzir alguns suplementos para complementar a alimentação. Suplemento não é para substituir, é para completar. Então é interessante. E hoje os melhores suplementos na indústria hoje é a creatina, tem uma eficácia muito boa. O whey protein tem BCA, não tem eficácia nenhuma, certo? Muita gente utilizava, a indústria coloca ele lá em cima, mas não tem estudo científico, vários estudos recentes que não indica o BCA. Temos também a cafeína para quem quer dar um up no treino, também pode estar sendo utilizada. O ômega 3, eu digo a meus pacientes, a partir dos 30 anos, 40 anos,
que não tem uma regularidade na atividade física, é interessante estar consumindo um ômega 3. O ômega 3 ele consegue fazer uma barreira na célula, impedindo a agressão de radicais livres. Então, é muito importante você consumir ômega 3. Agora, deve procurar um profissional para ele indicar um ômega 3 bom, porque na indústria de suplemento tem vários ômega 3. Então, é interessante que você procure um profissional para ele adequar a quantidade de DHA e EPA, que são os dois itens mais importantes no ômega 3. Ricardo, eu acho que por as questões que foram colocadas, o tempo também está encerrando, então aqui me pedindo para salvar, tomara que eu salve certo, né? Tomara que eu não perca essa nossa conversa aqui. No mais, eu queria, assim, falar mais uma vez da minha alegria de estar com você aqui. Você é uma referência para esses meninos e meninas da nossa escola, né? Você tem mostrado que é possível, sim, a gente ocupar esses espaços. Evidentemente que não se faz isso sem, né, oportunidade, sem ter alguém que nos dê as condições para isso. E eu queria falar para os meninos que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir depois da nossa escola, que percebam a possibilidade da gente ser um bom profissional, independente, né, de como a gente esteja, de quem a gente mas é preciso que tenha essa questão de querer fazer também, o querer por si só é insuficiente, né? Mas você, de fato, é uma referência nesse sentido. Pobre, negro, né, morador de periferia, né, mas que está aí na luta, ocupando seu espaço, sendo referência da sua profissão, né? Enfim, é muito feliz que eu fico, né, de estar conversando aqui com você e pode ter certeza que a gente vai ter outra oportunidade para conversar e toquemos o barco e sigamos e que você seja feliz, camarada. É o que eu desejo para você. Muito obrigado, professor. Eu fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho e poder externar um pouquinho do meu conhecimento com as pessoas. Que hoje você vê uma distorção muito grande, as redes sociais, a internet, acaba trazendo informações, alguns fake news, que acaba levando as pessoas para um caminho errado, que tem consequência muito severa, não a curto prazo, mas a longo prazo. Então é interessante que as pessoas realmente procurem profissionais sérios, procure saber se realmente aquele profissional trabalha da forma que você quer, tal, e tente alinhar da melhor forma a sua alimentação. Eu sempre digo isso, cada garfada que você der, você vai determinar seu futuro. Então se alimente bem hoje, para no futuro você não ser uma pessoa que precise tomar 10 comprimidos por dia. Faça seu alimento como seu remédio, como seu medicamento. Então não deixe a indústria farmacêutica tomar conta de sua vida. A gente não precisa se alimentar de uma forma errada sempre, mas sempre tem aquele dia que a gente precisa comer diferente, comer algo mais saboroso, que não é tão saudável. Coma, seja feliz, mas na segunda, volte para a alimentação saudável. Certo? É essa a mensagem que eu deixo para vocês e espero ter contribuído com as perguntas aí e quando tiver a oportunidade estarei sempre à disposição, viu, professor? Ricardo, acho que ainda tem tempo, não sei, alguém está pedindo aqui para falar sobre a questão das cores dos alimentos, a professora Selma, as cores dos alimentos representam alguma coisa no sentido de riqueza da alimentação, como é que é isso? Acho que dá Sem tempo. dúvida, professor. Quanto mais colorida seu prato, mais contém uma quantidade muito grande de vitaminas e minerais, principalmente as saladas, as frutas. Por isso que é importante, os profissionais nutricionistas sempre batem na tecla. Coma fruta, coloque salada. Ah, mas eu não gosto de salada. Tente substituir por alguma coisa que lhe agrade, que você realmente goste, mas não deixe de consumir. E outra coisa muito importante que vem acontecendo na população hoje é a constipação, professor. Muita gente com dificuldade de evacuar. Então é interessante que, para produzir o cocô, é necessário que você coma fibras. E as fibras têm alimentos integrais ou alimentos